Boa noite para todo mundo que está aqui. Hoje vamos fazer uma live linda, uma live das coisas que eu mais gosto de falar, né? Que é sobre fraternidade branca. E é uma coisa que me encanta, que me apaixona, falar dessas hierarquias divinas tão lindas, tão abençoadas. Hoje vamos falar mesmo de forma bem gostosa, né? Vamos trazer abordar com muito amor todas essas, tudo que a gente puder falar da fraternidade branca. Então, eu estou até abrindo aqui uma apresentação que eu não quero economizar nas informações para vocês. Não quero. Quero trazer aí para vocês tudo com muito, muito, muito amor. Vocês sabem o que é fraternidade branca? Todo mundo está conectado? Tem dúvidas? Como se conectar? Hoje é uma live especial, né, sobre fraternidade branca. E é uma live sem propósito mesmo, de coração, limpa aí, com muito amor, para a gente poder trazer esse conhecimento. A gente está nessa semana, né, entrando num portal, gente, num portal. A gente já está no portal desde meio para 20 de junho, e agora mais forte ainda, né? Essas energias. E achei. E agora, mais ainda essa semana, né? Que é dia 20 de julho, que Chico Xavier falou tanto sobre a data limite, né? Tem até filme, tem livro, tem material. Então, tudo está em sincronia, né? Quando eu planejei fazer essa live, eu planejei porque eu gosto mesmo de falar, e no final veio na onda certinha, que estamos nos últimos dias deste ano calendário maia, estamos aí neste ciclo de purificação, estamos numa energia de portal muito forte, com o Mercúrio retrógrado, né? Então, nós já vamos começar hoje com uma oraçãozinha de invocação da luz mesmo, para a gente já entrar nessa energia mais elevada, para a gente trazer essa vibração mais elevada. Toda vez que você quer se conectar com a fraternidade, é indicado fazer a invocação à luz, né? Que é uma oraçãozinha que faz uma invocação, trazendo uma conexão com essa fraternidade, com essa hierarquia divina. Então, vamos lá. Do ponto de luz da mente de Deus, flua a luz à mente dos homens, desça a luz à terra. Do ponto de amor do coração de Deus, flua amor, aos corações dos homens. Volte Cristo à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano do amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano da Terra. Essa invocação da luz, né, ela é uma conexão com essa fraternidade maior. Mas quando a gente fala do Cristo descer à Terra, é bem interessante já começar a falar nisso, porque essa entrada desta nova energia, que Chico Xavier. Hoje vamos devagar com a minha vozinha aqui. Chico Xavier teve várias psicografias, né? Chico Xavier tinha um programa na televisão em que ele fazia canalizações ao vivo. Então, aqui estamos, cadê vocês? E aí o Chico Xavier trazia essas canalizações, ele canalizou muito sobre as datas de 2019,
né? Deram uma data, que é 20 de julho, mas essa data ela não quer dizer que seja nesta data, né? A gente já está nessa energia como um todo envolvido. E o que seria esta energia, né, de trazer Cristo à Terra? É o que Chico Xavier trouxe, né? Essa era crística, né? Essa energia crística que a gente está entrando. E o que é uma energia crística, Fabi? É o fim da era kármica, né? Onde a gente vai parar de só encontrar pessoas em que a gente tem relações de vidas passadas, que a gente vai encontrar pessoas que têm relações de vidas passadas, mas que saibam nos nutrir, que saibam nos respeitar, que sabe trazer perspectivas para a gente crescer e não só nos trazer desafios, críticas, né? Então vem aí toda uma nova fase para todo mundo. Muito bem. Então vou escrevendo aqui para mim o que vocês sabem de fraternidade branca, de hierarquias divinas, desta era crística, o que vocês sabem sobre essa data limite do Chico Xavier, de 20 de julho, de que forma vocês estão se conectando com essa hierarquia, se vocês têm dúvidas sobre se conectar, se vocês sabem os seus raios cósmicos de missão, se você sabe a sua missão aqui, né, nessa encarnação, você sabe pelos raios, eu vou explicar isso para vocês. Se você consegue saber os seus desafios de vida pelos raios da fraternidade, de que maneira vocês fazem esse seu ritual e de que maneira vocês estão se preparando para passar por essa energia tão forte que vem aí semana que vem e que tá já aí no ar, né? Já tá desde mais ou menos, para mim, começou por volta do dia 16, 17 de junho e ela vai começar a ficar mais intensa e vai, gente. Vai até setembro aí a grande mudança. Oi, Alezinha, boa noite. Tá todo mundo bem? Muito bem. Então, por favor, escrevam, participam, compartilhem aqui suas dúvidas, suas questões, os pontos que vocês têm sobre essa perspectiva de transição planetária de que a gente está vivendo. Fabi, ensina como descobrir o raio pessoal. Sim, Mari, vamos lá. Mari é a Mariane, né? Vamos lá. É legal vocês entenderem. Existe um livro que eu até indico, que é Seu Raio Cósmico de Missão, que ele fala que você nasceu com um propósito de vida. E eu vou voltar até um pouquinho antes, porque na Cabala, a Cabala alega que você não tem um anjo da guarda. Você é a energia deste anjo da guarda na Terra. Então tem 72 energias, são os 72 filhos de Deus, e você nasce sobre a regência de uma dessas 72 energias. E que o seu desafio de vida é se elevar na luz, na vibração mais alta dessa energia divina. E por isso você também pode ter o anjo contrário, né? Que na verdade é: oi, Jennifer, oi, gente, que gente legal. Que é a energia contrária dessa vibração que você nasceu. E eu acredito muito isso, porque na numerologia você também tem essa vibração da positividade e da negatividade dos números que você nasce. E assim como do anjo, tem uma energia que vai te mostrar os seus potenciais de luz e os seus desafios, né, para vencer as sombras, a ir à luz. E dessa mesma maneira, a gente tem um raio de missão, que Val Capelli trouxe isso muito bonitinho, trazendo esse raio cósmico de missão. Então você poderia descobrir qual é o raio que você tem regência, dentro de 7 raios, mas hoje já se fala de 12 raios, e na verdade de muitos mais. E aí, na verdade, você nasceu sobre esta regência. Ai, que lindo! Então eu sou do raio tal, eu sou iluminada. Não, exatamente aí. O seu propósito de vida é trabalhar esta energia do seu raio cósmico. E existe também um outro cálculo, que aí não tem livro, mas que vários estudos da fraternidade trazem, é que você vai ter o desafio do raio cósmico de missão. Então, como você sabe
Qual é o seu propósito? Fazendo a conta da numerologia da sua data de nascimento, né? Então você vai somar a sua data de nascimento, vou falar a minha para ficar mais fácil. 21/8/1978. Se eu reduzir, somar tudo, ele vai dar número 9. Se ele tivesse dado do número de 1 a 7, corresponde aos dias da semana. 1 domingo, 2 segunda, 3 terça e assim por diante, sendo 7 o sábado. Agora, como eu nasci no raio 9, quem nasceu no raio 8, volta, que equivale ao raio 1, que é domingo, e quem nasceu no raio 9 equivale ao raio 2. Por que esses dois números repetem o raio 1 e o raio 2? Porque são os primeiros raios da nossa evolução. Então, as pessoas desse planeta estão reencarnando mais sobre as regências do raio 1 e 2, mas isso não quer dizer que você tenha que nascer no raio 2, mas um número maior de pessoas sobre o raio 1 e 2, que são os nossos caminhos para a gente se desenvolver, nossa etapa para desenvolver o planeta. Agora, há uma outra forma também de se fazer, que a gente chama de desafios, que são pelo dia da semana que você nasce. E eu nasci numa segunda-feira. Ah, segunda-feira é raio 2. Então, há alguns casos que coincide dos dois cálculos ter o mesmo raio. Isso significa que você tem tanto os seus desafios quanto a sua evolução, a sua missão, de um único raio. Mas se você tiver diferentes, significa que você tem que trabalhar os desafios de um e a missão e a iluminação através do outro raio, tá? E então você pode fazer o cálculo pela data de nascimento, como você pode fazer também, avaliar, que eu sugiro as duas, pelo dia da semana que você nasceu. Que nem eu vi aqui que colocaram, a Luísa colocou, o meu é o segundo raio. Então, o seu segundo raio é pelo dia que você nasceu, da semana que você nasceu, ou pela soma da sua data de nascimento, tá? Faz os dois cálculos, Luísa, que é muito legal, porque a gente sempre tem os desafios. Eu faço uma análise do anjo da guarda cabalístico, e quando eu faço essa análise, eu sempre falo qual é o seu propósito encarnatório, qual é o seu desafio encarnatório e qual é a sua missão. Essas três informações são muito importantes para a gente fazer, porque a gente tem que sempre olhar para essas vertentes. Elas podem ser parecidas, mas, por exemplo, você pode ter um propósito, mas seus desafios vão estar em outros, que através desse desafio você vai chegar naquela evolução daquele propósito, tá? Mas nem sempre o teu propósito vai te trazer desafio, pelo contrário, pode te fazer os caminhos mais fáceis. A tua missão é o que você vai ter que colocar de ação, e o teu desafio é os obstáculos que você vai encontrar. Inclusive, gente, desafio tem muito a ver com as nossas relações, com as nossas trocas, relações com pessoas, com amigos, com familiares, com amores, com dinheiro, porque a gente tem uma relação com dinheiro, com compras, com clientes, com chefes, com trabalho. Então, a missão está muito envolvida e o desafio está muito envolvido com as nossas relações, certo? Da semana e do cálculo. Você é dos dois? Igual a mim, ó. Parecida comigo. Então, significa que você traz a necessidade de passar conhecimento, né? Que é uma das coisas que eu trago. Você trabalhar muito nível de consciência, iluminação, encontrar respostas. Esse é um desafio. Emissão. Muito bem. E mais aqui a Mari colocou. Quais são os efeitos energéticos desses processos de transição? Todo o processo de transição, desde lá de 2001, quando começou, e principalmente 2007, quando ficou muito forte, que é lá que a gente começa as transições. Depois, em 2011 e 12, são anos muito de ápices. E depois, a partir de 2003, a gente começa uma escadinha de consciência, que é a era de Saturno, que a gente começa a ter mais consciência, buscar essa evolução consciencial do que mundo, de universo, né, de como se conectar mais e também evoluir mais. E agora
cada vez mais forte nessa era crística, né? Sem tanto erros nos passados, mas criando um futuro diferente, mudando a energia do planeta, primeiro a partir da nossa. Quais são os sintomas, né? Eu tenho um curso amanhã de barra de Axis, uma aluna hoje acabou adiando a participação, porque a mãe dela teve exatamente os sintomas que a gente considera, que podem ser tontura, dor de cabeça, sensação de depressão, porque depressão é medo da luz, medo da mudança, medo quando a gente tem uma intuição de que algo vai trazer uma mudança significativa, a gente sente uma certa melancolia sem explicação. Teve uns 15 dias atrás que eu acordei com uma vontade de chorar imensa, sem menor explicação. E isso é deste processo de transição. A gente está se libertando das coisas, então dá um sentimento também. A gente sente muito o corpo, né? Esse processo aqui, ó, laríngeo. Laríngeo é a parte que mais sofre numa transição planetária, em processos de portais energéticos, né? E o corpo, ele sofre muito. Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente pensa muito em mente e fora da gente. Mas o corpo, a neurociência já prova que é a maior fonte de consciência. Não de mental, mas consciência é o seu corpo. Então o corpo, ele vai precisando de ajustes. Porque você entendeu aqui, mas o corpo precisa mandar as células negativas embora, fazer a desintoxicação. Então, se você colocar na internet, tem várias assim, sintomas do despertar, sintomas de desenvolvimento espiritual, porque pode ter gripe, dor de garganta, baixa resistência, que mais? A tontura, e tem pessoas que chegam até a ter o AVC, de acordo com a conexão energética que vai vivendo, tá? O AVC é uma causa direta. Tem gente que vai sofrer muito na lombar, entre as vértebras L4, L5, aquela região bem baixinha, assim, que você não sabe se é cólica, se é rim, se é coluna, porque ele pega exatamente naqueles pontinhos aqui da lombar, na parte de trás. São dor de cabeça sem causa aparente, né? Uma vasodilatação na cabeça, parece que a cabeça está inchando. Tem alguns sintomas, vontade de se proteger, de não sair de casa. São vários os sintomas. Eu listaria mais ou menos uns 30 sintomas que estão dizendo que você está em transição planetária, que você está sentindo. Então, os efeitos desses processos energéticos, em termos sociais, não dá para descrever, né? Hoje já há um movimento de pessoas mais ativistas, de comerem mais saudáveis, de contra coisas impostas. Então, isso já é um movimento de transição planetária, de pessoas buscando mais respeito, de você querer fugir, sabe? Você tem amigos, você sempre frequenta tal lugar e você, de repente, não bater mais com a sintonia deste lugar, querer se afastar. Essa vontade de mudar de profissão que quase todo mundo tem, em que ninguém mais quer ter um emprego e sim quer ter alguma coisa que você coloque ação, energia, que você se sinta evoluindo, principalmente através do trabalho, também é. O meu dá 10. Então, 10 dá 1. Sempre reduz, Lúcia, no menor número. Sempre reduz a número 1, de 1 a 9. 10 igual a raio 1, certo? Boa noite, Cláudia, tudo bem? Muito bem. Caramba, desde que comecei a estudar e aplicar para evoluir, começaram muitas dores lombares. Sim, geralmente as pessoas falam assim: nossa, agora que eu estou me espiritualizando, que eu achei que tudo ia ficar ótimo, é agora que parece que eu tô pior, né? O que acontece, Érica Sene, né? Érica, é, quando você começa a falar para o corpo, ai, férias, o corpo fala, opa, agora eu posso soltar tudo que eu estou segurando. Quando você começa a ter nível de consciência maior, o teu corpo vai querer mudar os padrões, porque o corpo bioenergeticamente ele fica guardando coisas. A gente se implanta chip para continuar mantendo energia naqueles padrões que a gente decidiu como verdadeiro. Então a gente sente muito, tá? E a lombar
é onde essa parte da L4, L5 é exatamente onde o médico bate. O médico não bate no bumbum quando a gente nasce. O médico bate nessa região, que é a região da Kundalini, que é a região do fogo sagrado, do poder, da conexão espiritual, né, da ativação energética, da sua ação e realização, da tua espiritualidade manifestada, do seu sagrado feminino, né? E assim vai. Tem um monte de coisa assim. Está descrevendo por tudo que eu venho passando. É, meu amor, porque isso tá envolvido, né? É um pouco para todo mundo. Então, cada um sente da sua forma em particular, mas tudo tem um ponto, sabe? Tá todo mundo envolvido. Aqui a Terra ainda é uma grande panela onde você não tem como estar inerte, né? De não blindado, de não passar por esses processos. Então, faz parte, né? De sentir tudo isso. Ah, imagina, Érica. Gente, coloque suas perguntas aqui, porque eu tenho muita coisa para falar, que não para. Vontade de recolhimento, Mari? Sim, vontade de não sair de casa. Este ano é um ano que eu planejei fazer muitas atividades, de fazer viagens, sair. E eu, até curiosamente, quem me conhece sabe que isso é uma surpresa. Eu tenho tirado vários dias de folga. Semana que vem eu vou tirar 3 dias de folga, assim, né, de ficar meio tranquila. Eu tenho conseguido planejar essas folgas, o que era impossível para mim, mas ao mesmo tempo eu não tenho vontade de sair, de viajar, de estar em multidão. Eu tenho vontade de ficar quietinha na minha casa, nas minhas coisas, mas no meu canto. E isso não quer dizer que eu esteja triste, né? Só quer dizer que eu queira ficar um pouco mais comigo, porque nesse momento, principalmente para mim, tem sido muito importante estar comigo, estar me respeitando, estar me amando e tudo mais. Coloquem aqui mais perguntas. Então vamos lá. Já fizemos oração, é, já atraímos. Muito bem. Então vamos falar como começou essa história da fraternidade branca, né? Aqui no Brasil, eu vou abrir aqui um pouquinho. Vocês vão continuar me vendo, mas é para eu poder falar algumas coisas para vocês. Tudo começou pela Ponte de Luz de Brasília, chama Ponte de Luz de Brasília, né? Mas no mundo começaram muitas canalizações na França, no noroeste da França, e também nos Estados Unidos, né? E aí o, nos Estados Unidos as informações eram muito para todo mundo, e aí eles criaram todo um movimento chamado Submit Lighthouse, e aí eles começaram a se conectar com outras pessoas do mundo. No, esses nomes mestres ascensos vieram um pouco da França. Na França chama Autres Dimensios, que significa mestres dimensionais, mestres elevados. Só que na França tem uma lei que proíbe algumas coisas, né? E o site do Autos Dimensions, ele eu acho que foi mais ou menos quase até 2012, com canalizações diárias, porque era um grupo de pessoas que canalizavam muito grande, mas a França barrou a comunicação deles por causa da lei que existe no país, que eles não gostam, não são muito a favor de algumas coisas assim. E lá, né, é a igreja de Saint-Germain, é onde Saint-Germain viveu. Então lá foi um grande portal de canalização, mas eles se uniram de alguma forma e hoje em várias partes do mundo existem esses grupos que trazem essa aliança em estudos sobre essas canalizações. Hoje o maior grupo que existe sobre essas canalizações chama-se Urantia, né? Que é uma organização que canaliza várias coisas. Tem um livro gratuito de Urantia, que já deve estar em 4.900 páginas, se não mais. E eles, através de várias canalizações, vão se unindo e contando a real história, fazendo um estudo sobre esses super universos que existem fora da nossa compreensão. Como os mestres dos receptivos raios nos influenciam e ensinam. Os mestres não nos influenciam e não nos ensinam, tá? A gente tem que sair, para entender a fraternidade, a gente tem que sair desse contexto católico,
de que um anjo, um Deus, um santo vai nos influenciar. Eu sempre dou esse exemplo assim, quando você reza, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Não estou sabendo se vocês estão me ouvindo. Quando a gente reza para uma energia. A gente reza por paz, né? A gente faz uma emanação por uma energia. E essa energia tem uma cor. Então não quer dizer que o mestre vai te dar, tá? Não é igual, ai, santo, me dá. São Judas da Deus, me traz a cura. Não, não é assim, não é católico. Né? Não tem essa visão católica de que eu rezo para aquela pessoa e aquela pessoa me dá. Né? A transformação, gente, não vem de receber, né? A transformação, a cura, se acontece de nós. O que, que vai acontecer? Quando você invocar, porque tem diferença entre rezar, orar, invocar, vibrar, ativar, fazer ativações dos raios da fraternidade. Então, assim, são totalmente diferentes. Cada um desse tem um verbo diferente, tem uma ação diferente. Então, nessas ações, você está puxando uma energia. Então, quando você se conecta com os raios da fraternidade, você está trazendo, porque você tem a frequência de todos os raios dentro de você. E em desenvolvimento, em desafio, em missão, maior potencial de um raio. Mas quando você for se conectar, você vai se conectar com o que você precisar, não propriamente só o seu. Só que quando você faz essas ativações, essas invocações, você puxa a sabedoria, você pede consciência daquela vibração a se manifestar para você, tá? É como se você ativasse em você o teu potencial de luz. O que os mestres trabalham é num processo coletivo de transformação. Eles trabalham no cosmos, eles trabalham no universo, eles não trabalham especificamente na Terra. A Terra precisa se transformar para se evoluir e pertencer a esta hierarquia divina. Como, por exemplo, Sirius, que é o planeta mais evoluído da nossa galáxia, como Arcturius, que é um planeta hoje missionário a nos ajudar nessa transição. Então, vai chegar um tempo, não se sabe em quantos milhares de anos-luz, em que a Terra será uma estrela de grandeza, que tem escalas de grandeza. Quinta grandeza, quarta grandeza, terceira grandeza. Então, a gente está indo para a quinta dimensão para a gente começar a se elevar no nosso nível de grandeza, de luz. Quanto maior a luz, maior nível de grandeza. Então, Sirius hoje é o planeta mais evoluído, teoricamente, né, onde se sabe, de escala de primeira grandeza. Então, é essa a vibração. E os mestres, toda a hierarquia divina, porque acima do mestres tem outros seres muito mais elevados, como, por exemplo, Melquisedeque, que é uma coisa que a Cabala, inclusive, fala muito sobre a ordem de Melquisedeque, e, na verdade, eles trabalham em conjunto sobre a evolução do cosmos, né? E a Terra entra nesse envolvimento. Então, há uma governança sobre alguns desses seres de luz em suas hierarquias, com suas falanges, fraternidades, comandos estelares, a nos ajudarem para a gente evoluir neste caminho, entendeu? É todo um conceito bem diferente. É como se eles estivessem regendo todo o universo e a Terra fosse parte disso. Então, Jesus foi um dos governantes da Terra para chegar num determinado nível. Hoje, teoricamente, até onde eu sei, Jesus governa um outro planeta que ele está recebendo os espíritos exilados da Terra. Tá? Então, assim como os capelinos foram exilados e Jesus ancorou aqui na Terra, hoje Jesus está ajudando os seres exilados para outro planeta, que não se afirma nenhum nome, porque tem várias suposições e não se sabe ao certo o nome deste novo planeta que Jesus governa. Quem estaria sobre a nossa regência hoje, até onde eu sei, seria Saint-Germain. Mas há prenúncios de que a Terra vai mudar de regência, inclusive para elevar o nível de consciência sobre a regência de Maitreya. Mas não se sabe quando Maitreya
vai entrar nesta regência, certo? Respondi. Quem era que tinha me perguntado, Lisa? Acho que respondi, né? Muito bem, voltou. Barulho de chuva? Aqui tem barulho de chuva, gente. Meu Deus do céu. É Mercúrio retrógrado, tem que ter paciência. Muito bem. Mais perguntas? Alguém tem? O que é um Elohim? Linda pergunta, Mari. Existe toda uma hierarquia divina, vamos dizer assim, humana. Existe toda uma hierarquia divina natural, que a gente chama. Elohim são os mestres do reino elemental, que a gente não chama de natural, a gente chama de elemental. Então, Elohim é os mestres das salamandras, é, dos duendes, dos gnomos, todo o reino elemental, que é pedra, terra, água e ar, né? Ele tem uma hierarquia também, tá? Dentro de cada elemento da natureza, ele tem uma hierarquia. Então, os Elohims são os mestres de toda essa hierarquia elemental, que atua aqui do nosso lado, que a gente não sabe, não vê. Inclusive, eu sempre falo isso, a gente vive mandando inseto embora, e inseto é uma forma que os anjos nos dão resposta, né? Qualquer animal, se você colocar no Google o nome do animal e xamanismo do lado, vai aparecer medicina de tal coisa. Por que medicina? Porque esses animais são curas. Então, por exemplo, até a barata, ela vem te avisar de energias intrusas. Ela não é uma intrusa. Ela vem te dar um recado, né? E a gente sai daqui, mosquito, eu não quero. Eu geralmente falo, ô, Rafael, né? Que é os insetos, é o arcanjo Rafael. E que é do raio de Larion, né? Que é uma cura. E aí você fala, Rafael, agora eu não estou pronta para esse recado. Me dá esse recado outra hora de forma mais clara. E fala para o mosquitinho sair. Mas até quando o pernilongo te pica, ele tá te limpando, tá te purificando de toxicidade, de energias intrusas, né? De coisas que você precisa se livrar. Então, esse reino natural, a gente precisa dele. A gente sem fogo, pensa no judeu, né? Que de sexta-feira à noite até sábado à noite ele não pode mexer com fogo, ele não pode cozinhar, ele não pode ter quase nada, ele pode. A eletricidade hoje é aceita na era moderna, mas antigamente nem acender vela, né? Podia para iluminar o ambiente, porque era fogo. Então, o fogo ainda é muito presente na nossa vida. A água não dá nem para se falar. Terra, né? Com os cristais, com tudo que habita. Então, todas essas energias são muito essenciais para a nossa vida. E a gente foi descartando elas. E eles regem todo esse reino. É lindo falar de Elohim. Teoricamente, os arcanjos já foram seres e eles foram evoluindo. Mas, numa teoria que eu sempre falo que eu vou dar esse curso e acabo não falando, na angelologia, né? Eles são as criações divinas. Eles são os primeiros seres que habitaram o universo. Então, na própria numerologia, a gente conta as energias dos números através da criação de Deus, né, do Criador, através das vibrações. Então, os números representariam os arcanjos. E na Cabala também se fala que as energias mais elevadas, que é a coroa principal na nossa cabeça, seria os arcanjos. Então, por alguns princípios, sim, eles nunca reencarnaram na Terra, porque eles seriam seres puros demais. Só que a gente fala de arcanjo, né? Miguel, Rafael, mas existe vários outros arcanjos, como Tzadkiel, como Raziel. Raziel é um arcanjo que falou com Davi, pela estrela de Davi, que trouxe a sabedoria da comunicação entre mundos. Raziel é o príncipe regente da segunda esfera da árvore da vida, que é Roquimá, que tem muita similaridade com o segundo raio de sabedoria. Então, Raziel é chamado do guardião do grande segredo, da consciência iluminada, né, da sabedoria maior. E depois, em cima, o primeiro príncipe regente seria Metatron. E Metatron é o primeiro filho de Deus.
né? Então ele é arcanjo dos arcanjos, ele vai além da nossa compreensão. E a outra coisa que eu sempre falo é que os três, teoricamente pela numerologia e pela angelologia, o universo foi criado com três essências primárias, né? Que é o equilíbrio. E o primeiro seria Metatron, o segundo seria Saldalfon, que pouquíssimo tem informação sobre ele, e o terceiro seria Lúcifer, né? Então, se você colocar no Google sobre Lúcifer, você vai ter histórias diversas, desde que ele foi um herói que se voluntariou na nossa era kármica a nos ajudar a evoluir, que eu particularmente acredito muito, que nos iniciou na era adâmica de Adão e Eva, mas que não tem nada a ver com a historinha de Adão e Eva, e sim numa nova era adâmica, onde a gente volta a reencarnar na terceira dimensão, né? A gente estava vivendo num vale de sombra e volta para a terceira dimensão. E Lúcifer também é chamado de o filho que brigou com Deus, né? Mas um ser tão divino desse, será que ele iria brigar com Deus? Que ele se rebelou contra tudo? Então, eu já acredito em outras coisas. Muito bem. Aí, hoje em dia, né, tem muita gente falando sobre se conectar com os mestres. Hoje já é muito mais forte, mas, gente, se vocês soubessem, essa história dos mestres ascensos, ele está ao longo da história. Quando a gente pega a história da, do, da fraternidade, durante vários séculos existiam essas energias, né, ao longo da história, essa conexão, né, com esses mestres aí. Por exemplo, existiu uma era de confucionismo, né, que é Confúcio. O Confúcio já trazia naquela época dele, que século XII, XIV, e ele já trazia as qualidades de Deus para serem vistas, né, os desafios, né? Ele já trazia esse conceito de hierarquia divina, dessa fraternidade hierárquica celestial, de que tudo havia composição de seres etéreos de luz, e que no final existia um conceito de um. Isso é um confucionismo, que depois Confúcio vem a ser um Chohan, que o nome correto chama-se Chohan, né? Que são os mestres da fraternidade. Como a alquimia pode nos ajudar no processo de evolução? A alquimia foi, antigamente, né, não existia. Pode levar, filho. Não existia essa coisa de terapias distintas, né? Radiestesia, numerologia, era lá há séculos e séculos e séculos passados, a pessoa era chamada de alquimista, que hoje a gente chama de quântico, né? O alquimista era essa pessoa. O alquimista é aquele que pega uma energia e transforma em outra. Só que o alquimista conseguiu transformar em coisas materiais. Mas essas coisas materiais é deste reino elemental. Então, o alquimista seria um mago que sabe trabalhar as energias elementais, tá? Como ela pode nos ajudar? De diversas formas. Todas são magias. Quanto mais você se conecta com a energia divina, com a energia natural, mais perto de energias puras você vai estar. A grande questão, Luísa, é que existe o homem por toda a história, tá? Existe o homem em toda a história. E o homem criou religião, o homem que criou leis, o homem que inventou o certo e errado, que no meu ponto de vista também não existe, bom e mal também não existe, a não ser o que a gente cria. Para mim, tudo é luz. Ou você está a favor da luz ou você está contra a luz. Então, essa magia, né? Eu brinco que ela seria como Disney, seria você acreditar em todas as possibilidades, de a gente ser seres de infinitas possibilidades. Mas o alquimista nasce, essa magia, né? O mago nasce em achar portais, em achar segredos de comunicação pelo mundo. Mas eu já acho que isso destoa um pouco da fraternidade, do meu ponto de vista, porque é separatista. Então, assim, eu vou achar um segredo para me conectar com aquilo. E eu já acredito num Deus dentro de mim, de uma sabedoria dentro de mim,
de um Atman dentro de mim, de uma consciência búdica dentro de mim, e que é dentro de mim que eu tenho que evoluir, e não achar algum segredo, não, nem alguma resposta. Então, minha resposta resumida é: a alquimia pode te ajudar a te conectar com o que é elemental, com o que é verdadeiro, com esses seres essenciais que são maravilhosos. Mas a achar facilidades, já nem tanto. Ama a fraternidade branca. Ah, quem não ama, né, gente? Energia tão pura, tão limpa. Muito bem. Mais perguntas, né? É... Ih, gente, tem um monte de coisa para falar aqui para vocês. Na hierarquia divina, a gente tem, pelo Submit Lighthouse, eles acreditam em dois deuses, o deus feminino e o deus masculino e o deus feminino, né? E é muito legal, porque a ciência está tentando provar, hoje na Polônia, eles estão fazendo, gerando fetos a partir de duas mulheres. Teoricamente, a Terra precisaria evoluir sendo predominante mais feminina. E por isso que os homens hoje têm uma tendência a ser mais, trabalhar a energia mais feminina, que não tem nada a ver com sexualidade. Então os homens são mais sensíveis, os homens choram, são mais humanos, né? Então, na verdade, essa consciência também de não só um Deus único, e sim de uma grande energia central dividida nesse equilíbrio de energias, é uma coisa que se faz necessário entender, né? Em compreender essa era crística, compreender o que é energia crística, porque era Jesus, o Cristo, né? O que tinha energia pura, é muito necessário. Inclusive, se fala muito das gerações que reencarnam, sobre. É... Oxe, me perdi aqui. Sobre. Ixi, me perdi total, deu branco. Sobre. Ah, a energia crítica. Sobre essa necessidade de a gente encontrar a nossa pureza interior e manifestar. As gerações reencarnadas, né, que primeiro vieram alguns, depois vieram os índicos, depois vieram os seres crísticos, os seres cristais, né, as reencarnações cristais, são seres que já trazem algumas limpezas mais fortes kármicas, quase nada de karma, e que vieram trazer a busca de si próprio, essa criação de si próprio, que é exatamente essa era que a gente vai viver. Luísa, você deve estar confundindo algumas coisas de magia natural com fraternidade branca, tá? Devas são energias de magia natural, de magia elemental, tá? Que eu também conheço bastante, mas eu não vou entrar neste foco, porque devas são energias que criaram a partir dos celtas, lá de civilizações mais antigas, são energias para atrair. Então, isso é uma magia elemental, isso é magia. Eu não vou entrar nesse aspecto, ok? Muito bem. Outra coisa que a gente tem que entender é que lá em cima eles chamam de quase que a gente tem universidades, né? E eles falam muito de conceitos de avatares, de Mahatma Gandhi, eles têm um centro de planos encarnatórios, então a gente também passa por conselhos kármicos. Então é bem legal. Assim, durante 4 períodos do ano a gente passa por conselhos kármicos. Que quando me ensinaram, falaram: os períodos terríveis, você está em conselho kármico. E na verdade o conselho kármico é como se eles olhassem para a gente e nos mostrassem mais sinais. Você pode evoluir por aqui, né? Então você, a cada mais ou menos 3 a 4 meses, você vai começar a estar diferente, você vai rever as coisas que você decidiu, você vai ter sonhos orientativos, você vai querer ter acesso a mais informações, que são esse conselho kármico atuando sobre nós. Certo? Que mais? Tá todo mundo mudinho agora aqui, quietinho? Ninguém mais tem pergunta? Então todo mundo sabe, né? Raio 1, é uma hora, eu moria ou eu moriá, tudo depende da situação, que é o raio azul, né? Cada raio, gente, tem um monte de energias elementais relacionadas, tá?
ele vai ter aroma, mantra, vibração. Cada raio tem um monte de energia relacionada. Então você pode se conectar com o raio da fraternidade acendendo um incenso respectivo daquele raio, tomando um floral respectivo daquele raio. Você pode se conectar com ele fazendo invocações, ativações das chaves cósmicas dentro de você, né? Então, o raio 2 amarelo, ouro, raio 3 rosa, o raio 4 branco, raio verde, o raio quarto, o sexto rubi e o sétimo violeta. Na terça-feira agora, na próxima terça-feira, não, na outra, dia 23, a gente vai fazer a meditação do raio branco, que eu acho um dos raios mais fascinantes de todos. De todos os aprendizados que eu tive, o raio branco, para mim, ele. Nossa, eu leio, releio ele e falo que eu ainda não estou pronta para entender. Ele é um dos raios mais fascinantes do meu ponto de vista, né? Então, eu convido vocês para participarem dessa meditação. Ela tem um valor de R$ 15 e esse valor é revertido a materiais gratuitos, a contribuição de trabalhos. Ele é um valor simbólico como moeda de troca. Mas também, por exemplo, Fabiano, não tenho dinheiro, posso ir? Pode, ele é aberto, essa meditação, onde a gente realiza uma meditação do raio hoje, uma vez por mês, mas eu tenho um projeto de fazer pelo menos uma vez por semana este trabalho dos raios da fraternidade, inclusive fazer cura e etc, tá? Então, tem bastante coisa. A Luísa quer um curso de fraternidade branca, cada hora ela coloca um tópico aqui. Comandos estelares, não comandantes estelares, comandos estelares. Os comandos estelares são os povos, né, de vários lugares distintos. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha apresentação, tem uma lista de mais ou menos uns 25 comandos estelares, tá? E não existe comandantes estelares, existe os responsáveis pelos comandos estelares. Mas alguns seres que, quando canalizam, eles se apresentam como comandante, como Astar Sheran, como o Star, como vários outros apresentam. Eu sou o comandante, porque ele é o representante daquele comando. Mas dentro daquele comando, eles não têm hierarquia, eles são pessoas missionárias naquilo, tá? Tô tentando achar os comandos. Tem os orianos, os venusianos, os capelinos, os sirianos, comando. Ai, cadê? Tem um monte aqui. Tava no outro material que eu fechei. Tem um monte, tem um material. E se tiver interesse, é só mandar um oi pro meu WhatsApp que eu mando isso para vocês por e-mail. Esse material é público. Baixe o material sobre Astar Sheran, que ele explica isso, que é um PDF que deve ter na internet solto. E neste daí ele explica quais são os principais comandos estelares e quais as funções de cada comando estelar. Inclusive, existe material que fala que comandos estelares habitam, tem guerras e rivalidades, e eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que eles brigam entre si. Mas é porque também existem comandos estelares de seres de baixa vibração. Então, teoricamente, um começa a trabalhar em relação ao outro. Nessa apresentação que eu separei aqui, eu não estou achando os comandos, mas eu tenho umas 15 apresentações que tem esses comandos estelares e que eu posso passar isso tranquilamente, tá? É muito, muito tranquilo passar sobre isso. Aqui no meu Instagram vai acabar agora a live em 1 minuto. Quem tiver interesse, volta de novo, que eu vou recomeçar a live, tá? Aqui no Instagram do Yaskin não deve demorar muito, não. No Facebook, estamos com quantos minutos? 46. Poxa, demorei tanto assim para começar a live, né?
Tem perguntas aqui, pessoal do Facebook? Tem. Eu sei, e como eu sei que estou numa fase de conselho kármico. Mari, muitas pessoas tabelam as datas do conselho kármico, que seria 30 de março, 31 de junho, que a gente acabou de passar. Até fiz uns stories falando disso. 30 de setembro e 31 de dezembro, se eu não me engano. Duas datas 30, duas datas 31. 30 de março, 31 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Deu para entender, né? E aí o que acontece? Seriam datas, e datas específicas, né? É muito do homem, o homem que tem um calendário, o ciclo, né? Ele tem energias. Então, na verdade, a gente se baseia em 4 períodos no ano, aproximadamente nessas datas, e um conselho kármico varia entre 20 a 25 dias de vibração, tá? Então, ele fica atuando. O que bate muito com Mercúrio retrógrado. Então, eu já vi gente que falava que enquanto a gente está em Mercúrio retrógrado, a gente está em conselho kármico. Eu aprendi distinto, mas também bate muito porque o Mercúrio retrógrado também varia entre 20 e 22 dias de retrogradação, 3 períodos por ano. Então, a gente tem alguns períodos por ano que você fala, nossa, parece que essa semana tá difícil. E realmente tá difícil, porque é como se tudo tivesse suspenso, se tudo tivesse parado, como se tudo tivesse meio tenso, e você tá passando por essas necessidades. Mas também são épocas maravilhosas para fazer decretos, para se libertar de energias, para fazer invocações, tanto para mandar embora, como para atrair coisas positivas. Rosângela colocou, eu gostaria de conhecer a Fraternidade Branca. Eu dei muito curso de Fraternidade Branca, dei cursos gratuitos de Fraternidade Branca. Hoje tem um curso online de Fraternidade Branca completo no site do Yaskin para comprar, que custa R$ 66. E eu tinha alguns vídeos que eu tinha gravado como aulas da Fraternidade Branca, eu acabei perdendo, que eu ia disponibilizar gratuito. Logo, logo, quando eu tiver tempo, eu vou falar. E há também do meu interesse, eu estou voltando agora com o canal do YouTube, e no canal do YouTube começar a falar cada vez de um raio, falar de alguma coisa e trabalhar essa energia. Então, logo, logo esse material está disponível. Pessoal do Instagram do Yaskin, o Instagram está me dizendo tchau, né? Tem 20 segundos. Eu vou continuar a live. Então, eu vou desligar, vou compartilhar e vou iniciar de novo. Quem tiver interesse, só voltar, certo? Muito boa noite para quem está entrando no meu Instagram. Essa é a segunda parte de uma live que já está acontecendo. Então, uma vez por mês. Peraí que eu preciso respirar aqui. Ai, que complicado aqui que tá. Uma vez por mês, eu faço a meditação. E toda vez que eu faço essa meditação, eu também explico sobre o raio, ativo ele nas pessoas. Então, são meditações muito, muito especiais. Essa a gente vai para. Nós estamos no raio. A gente ainda está no raio 4. É a quinta meditação que a gente tem esse ano. E tem sido fantásticas, tem sido transformadoras, tem sido ímpares lá no Yaskin, né? A energia da casa também melhora, todo mundo na vida melhora quando você começa a trabalhar com essas energias mais evoluídas, né? Até a apometria que a gente realiza lá na casa também trabalha com essas energias dos mestres. Quando a gente fala, gente, dos Chohans, sempre lembra que eu fui falar disso e esqueci. Sempre lembra de lembrar que todo mestre tem uma energia feminina também, tá? Todo Chohan tem também uma energia feminina, tá? Então, olha só, a gente tem toda uma hierarquia superior que, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 níveis acima
dos Elohims e arcanjos. Os Elohims e arcanjos, eles trabalham lado a lado, tá? Eles têm quase que a mesma responsabilidade, trabalham na mesma vibração, só que com energias humanas e elementais separados. Só que para cada arcanjo, você tem energia masculina e você tem energia feminina. Por exemplo, a energia de Miguel, feminina, é a energia da fé. Então, quando você está falando fé, você está falando da energia feminina do raio 1, tá? Então, do segundo raio, a energia feminina é Christine, que é a energia crística, tá? Que está em inglês. Do terceiro raio, é Charity, que Charity é caridade, caridade não, é caridade. Do quarto raio, a energia é Hope, que é esperança. Do quinto raio, é Irmã Maria, é uma energia de Maria. Do sexto raio, é Aurora. E do sétimo raio, a energia de ametista, que seria um ser divino, a energia divina da ametista, né? Então, dos Elohims é a mesma coisa. Quando você vai falar de Elohim, você vai falar da energia masculina e da energia feminina. E quando você fala do Churrans, você também invoca energia masculina e também energia feminina, tá? Os mestres ascensos. De acordo com o calendário maia, existe um cálculo que é feito para saber nossa origem cósmica. Vi o meu Kim e tal. Então, Luísa, isso não é fraternidade branca. Isso chamava-se Sincronário da Paz, que tem um site, inclusive, que chama sincronariodapaz.org, que eles defendiam isso como uma instituição mundial e que uns 3, 4 anos atrás, eles resolveram não guardar mais isso, eles não tiveram a força que eles queriam, e hoje é aberto, e tem um monte de gente que está ministrando curso sobre Sincronário da Paz, só que chamam 13 Luas, chamam de outros nomes, calendário, maia, chamam de vários nomes, porque agora quem se formou com o Sincronário da Paz, né, vai entender. São várias coisas para entender, tem o Tzolk'in e tal, mas isso é totalmente diferente. Bate, porque o calendário da paz e o sincronário da paz fazem canalizações com hierarquias divinas, como o sincronaton, como as mensagens, mas eles são específicos a se traduzir. Você tem uma assinatura galáctica, não é origem cósmica, chama-se assinatura galáctica. Essa assinatura galáctica traz um número, e este número é o seu Kim, tá? E neste Kim você vai conseguir encontrar quem são as famílias harmônicas, quais são o seu caminho evolutivo, mas tem que saber cada um dos itens para poder fazer essa tradução, tá? Que não é da fraternidade branca. Muito bem. Que mais? Vamos lá voltar para a fraternidade branca. Perguntas, dúvidas? Deixa eu ver aqui no Face. Alguém mais? Alguma pergunta? Muito bem. O que eu sou mais procurada, para eu finalizar, né? O que eu sou mais procurada quando as pessoas me perguntam da fraternidade? Como eu me conecto com a fraternidade? E a primeira coisa que eu vou responder é: você já é parte desta fraternidade branca. Você já é parte desta fraternidade branca, tá? Você é parte integrante de tudo isso. Então, você já está vivendo conectado com algumas coisas. Tem, sei lá, você vai no centro de Umbanda e eles te mandam tomar banho de tal erva. Esta erva provavelmente tem relação direta com um dos raios. Por quê? Porque quando a gente reza, quando a gente pede, quando a gente se conecta a uma energia. E entender os raios é entender as energias atuantes do planeta. Que, por exemplo, no raio azul, você pode rezar para Miguel, a outra reza para Ogum, a outra pede para abrir caminhos, a outra pede para remover obstáculos, o outro reza para Shiva e o outro reza para Eumória. Todos eles são do raio azul.
Então você está sempre conectada com essa fraternidade porque ela existe há milhares de anos e você nem sabia que ela existia e ela já regia o universo. Mas como eu faço para trabalhar ela dentro de mim? Primeira coisa, conhecimento, ler. Segunda coisa é estar sempre em comunhão com ela. Então, o que é estar em comunhão? Fazer invocações, meditações, ativações, né? Trabalhar essas energias dentro de você, invocar a sua presença, eu sou, trabalhar essa chama violeta dentro de você. Então, existe N formas de se conectar, inclusive trabalhando com incenso, com floral, com cristais, né, com as energias representativas. Então é muito mais fácil você entender que você já está conectada, mas você passar a ter a consciência de que estas energias podem estar mais próximas de você, mais ativas em você, para te fortalecer na sua luz e te ajudar a desenvolver você no seu caminho evolutivo de maneira mais forte, mais fortalecida, mais iluminada, mais criativa. Certo? Gostaram da live de hoje? Contribuir na vida de vocês? Experimentem vir participar de uma das nossas meditações do raio. Logo, logo libero materiais sobre isso. Talvez venha um curso por aí, porque tem muita procura sobre este curso. E neste curso eu explico sobre angelologia, sobre várias coisas. Então, existe esse interesse. Eu vou só ver como que eu vou viabilizar isso para vocês. É uma energia ímpar, é uma energia que transforma, é uma energia que te direciona, que remove obstáculos, que te eleva no nível de consciência. Então ela é bem, bem mágica, vamos dizer assim, né? Bem evoluída. Então, muito bem. Espero que eu tenha contribuído na vida de vocês. Espero que tenha sido tocado o coração de vocês, despertado o interesse. Quem quiser saber mais, pode escrever aqui para mim, me procurar, né, para eu passar materiais. No Yaskin, a gente tem um livro que foi feito por mim há muito tempo atrás, que tem exatamente isso: a invocação, a orientação, a ativação de cada raio da fraternidade. Se eu não me engano, eu acho que ele não está para vender no site, mas ele está para vender fisicamente. Logo, logo ele entra no site, né? E para poder dar acesso, que é um material muito, muito especial, que eu compilei há muito tempo atrás, né? E que é mágico, que pode ajudar a sua vida, certo? Gratidão pela presença de vocês. Desculpa as oscilações da internet, estamos em Mercúrio retrógrado, e eu vejo vocês nessa caminhada evolutiva. Se preparem para o portal. Ninguém me pediu dica para passar pela semana que vem pelo portal, então não vou contribuir desta vez. Quem sabe pelo Instagram do Yaskin coloca alguns stories com dicas de como você pode passar nessa semana, essa semana maravilhosa aí de transição planetária que vem pela frente. Então, beijo enorme no coração de vocês. A gente se vê por aí. Nessa jornada, que vocês tenham uma semana ímpar, de muita luz, de muita clareza, de muita consciência, e que seja, enfim, um novo tempo na nossa terra querida, nossa Gaia, para a gente evoluir aí no nosso caminho, para fazer desse planeta virar uma estrela de altíssima grandeza. Beijo enorme a todos vocês. Uma linda noite azul.